todos e todas, eu me chamo Ramon Reis, eu sou artista visual e professor de artes visuais. Atualmente eu sou mestrando em artes da Universidade Federal do Pará. O nome do meu trabalho é Como Quebrar Pedras Portuguesas e ele descreve um pouco do processo de criação da performance que o dá título. Essa performance faz parte de um conjunto de trabalhos que emerge do meu projeto de pesquisa de mestrado. O nome desse projeto é provisoriamente Aqui. O objetivo dele é criar um conjunto de obras de artes visuais em técnicas e materiais variados que possam levantar discussões, que possam levantar sentidos e significados a respeito das relações de poder no mundo contemporâneo. Sobretudo da perspectiva de quem vive na Amazônia e de quem é uma pessoa racializada. Essa performance tem origem lá em 2017, a partir de um incidente. Eu passava pelas ruas do centro da cidade de Belém, passava pela Praça da República, que é um importante ponto histórico e turístico da cidade, e que data ali do final do século XIX, onde está localizado o Teatro da Paz. E eu avistei um grupo de homens trabalhando na reforma por qual a praça passava. Esses homens estavam trabalhando especificamente nas calçadas da praça, que são tradicionalmente revestidas de pedras portuguesas. Eles estavam trabalhando abaixo de uma tenda de lona azul, erguida a poucos metros do chão, de maneira que eles precisavam trabalhar curvados, apoiados sobre os joelhos e as mãos, de quatro. Eles fixavam pedra por pedra portuguesa. Eles eram todos homens negros. Essa imagem me gerou um certo desconforto e, ao mesmo tempo, um certo interesse. A imagem desses homens negros fixando pedras portuguesas brancas naquele lugar, né, que é repleto de significados históricos para a nossa cidade. E eu passei a perseguir aquela imagem e refletir sobre ela nos dias que se seguiram. Eu concluí que ali, muito além de pedras, fixavam-se também lógicas de poder. Então, o trabalho parte dessa minha busca pelos significados que aquela imagem poderia ter. E eu reúno, então, um conjunto de informações políticas, históricas e artísticas para construir a performance Como Quebrar Pedras Portuguesas. Tanto naquela situação quanto na performance, existem 3 elementos que eu creio que sejam muito importantes, que é a arquitetura, a história e essas duas atravessadas pelo racismo. A arquitetura é vinculada a fenômenos políticos, não é? A arquitetura e o urbanismo são técnicas de construção que modelam os espaços que a gente vive e determinam a maneira como a gente se conecta a esses espaços. Então, eu busquei mais sobre os sentidos da arquitetura do século XIX, que é de quando aquela praça e aquele complexo ali datava. E a arquitetura do século XIX é extremamente conservadora da arquitetura tradicional colonial portuguesa. E essa arquitetura, por sua vez, obviamente, era extremamente dependente da mão de obra de pessoas traficadas e escravizadas. Essas pessoas substituíam o trabalho compulsório dessas pessoas substituía serviços indisponíveis à época, como serviços de água, esgoto, lixo, enfim. E eu passo a pensar sobre essa política espacial colonial, sobre como o espaço era gerido naquele mundo colonial, né? Era um mundo extremamente pautado nos distanciamentos. Existiam lugares repletos de lugares. Os lugares eram feitos para, a todo momento, lembrar o lugar de um e o lugar do outro. A esse mundo, o Frantz Fanon vai chamar de mundo cindido, mundo compartimentado, mundo em compartimentos. E eu creio que o mundo atual não está muito distante dessa raiz colonial, né? Nós ainda convivemos com um mundo de espaços extremamente estratificados socialmente, lugares que enunciam quem nós somos.
E esse o ponto. Era por isso parte do desconforto que eu sentia ao ver aqueles homens trabalhando naquele dia na praça, né? O desconforto estava em se lembrado de lugares designados historicamente e estruturalmente ao meu povo. E por outro ponto, as pedras portuguesas elas são inseridas sistematicamente no Brasil a partir da instituição da Escola Imperial de Belas Artes e da chegada da Missão Artística Francesa, que são duas organizações que vão estimular a arquitetura neoclássica no país. E o neoclassicismo, por sua vez, foi um movimento artístico de resgate de valores greco-romanos, de resgate de valores ancestrais europeus, o momento em que a Europa se voltava para a própria imagem e um movimento fundamentado na filosofia iluminista, que por sua vez contribuiu para que fossem forjadas justificativas políticas para o colonialismo nas Américas, na África, etc. E eu percebo que a arquitetura neoclássica é um programa que traz consigo a intenção de implementar um emblema do poder do dominador sobre os territórios que dominam, né? Funciona como um espelho em que eles poderiam ver refletida a própria imagem de poder nessas construções, nesses monumentos. Dessa maneira, eu percebo como um programa narcisista. Nesse sentido, o trabalho da Grada Quilombo é uma referência importante para o meu trabalho, especialmente as séries Elogiança, em que ela reencena mitos valiosos para a cultura ocidental, como o mito de Narciso e Eco, em que ela interpreta Narciso como uma alegoria ao ego branco, aquele que, perdido de amor por si, tudo que conseguia ver era si e assim invisibilizava todo o resto. Outro ponto importante é que aquela praça onde eu assisti, aqueles homens fazendo a manutenção das calçadas de pedras portuguesas, data da Belle Époque. Faz parte de um projeto urbanístico do período da Belle Époque. E a Belle Époque foi esse momento em que muitas cidades buscaram converter a sua própria aparência à aparência europeia, à aparência da modernização europeia. A Belle Époque em Belém, no Pará, foi proporcionada devido à prosperidade que a região viveu com o ciclo da borracha, né? E o ciclo da borracha, por sua vez, foi uma das primeiras incursões industriais sobre a floresta amazônica. E aí eu fico pensando que que esse momento, a Belle Époque, não tentava exibir uma face de progresso, mas ao mesmo tempo eu tentava se distinguir, né, também desse passado colonial, que estava ali situada nessa transição entre o Império e a República, mas ao mesmo tempo preservava valores extremamente coloniais, né? O ciclo da borracha foi um momento de exploratório da floresta e que pautado, por exemplo, em trabalho escravo, na escravização de pessoas negras, indígenas, nordestinas. E foi mais um período em que a Amazônia ocupa um lugar de ser dominada, né? Vão ter vários outros eventos e que a Amazônia vai ocupar esse espaço. E que eu percebo que aqui a gente passa por distintos ciclos de predação. A Amazônia é vista como um território a ser dominado, a ser invadido. Nesse sentido, o trabalho do Armando Queiroz, um artista visual paraense, em parceria com o Almeida Martins, que é um homem guarani, é muito especial para esse trabalho. Nele, o Almeida fala um pouco como ele se sente nesse mundo enquanto homem indígena. E aí a predação, a hostilidade, o racismo, para mim, constitui esses padrões de poder que são fundados nas relações coloniais. Isso é muito bem abordado por duas pessoas que têm um trabalho que são muito importantes que são importantes para o meu projeto de pesquisa.
o Achille Mbembe em Política da Inimizade e a Grada Quilama em Memórias da Plantação. Então, eu parto dessa reunião de informações políticas, históricas e artísticas para criar como quebra-pedras portuguesas, a parte baseado na cena que eu vivenciei e nas reflexões que surgiram dela. O objetivo de como quebra-pedras portuguesas é reunir uma grande quantidade de pedras, dispô-las no espaço, de modo que esse volume de pedras se destaque nesse espaço, e simplesmente quebrá-las. Devido a essa grande quantidade de pedras, eu sou submetido a uma performance de longa duração. Essa performance não tem começo ou fim muito bem definido, ela também não tem sons externos, tudo que existe é essa ação sendo executada, tudo que é possível se ouvir é o som do martelo quebrando as pedras. Eu queria criar um ambiente que fosse desconfortável, mas ao mesmo tempo intrigante para as pessoas que estivessem assistindo. E ela, na execução de 2019, essa imagem da execução de 2019, eu não tive recursos para adquirir a quantidade de pedras que eu planejei e acabei executando com uma quantidade menor, mas aconteceu. E, bom, eu acredito que nesse desgaste eu exponho meu próprio corpo a esse desgaste, a essas necessidades de empenho, de força e de resistência, e eu acho que expor ele dessa forma constitui-se parte dos significados que eu quero levantar. Eu me aproximo da energia a que trabalhadores recorrem no seu dia a dia para executar as suas tarefas, né? E através de uma operação poética eu assumo essas estruturas que interditam a mim e interditam o grupo do qual eu faço parte do nosso cotidiano. Há ali o suor, o cansaço, a concentração, a respiração, há uma série de elementos que costuram essa atmosfera áspera desse lugar de desamparo e de consumação que eu percebo que o grupo do qual eu faço parte ocupa no mundo contemporâneo. E essas pedras não estão mais sendo fixadas, elas estão sendo quebradas, elas estão sendo objetivamente quebradas e como uma contravenção, como uma desobediência. E em uma passagem eu digo, em Como Quebra-Pedras Portuguesa, interpreto as pedras como um objeto de natureza política, um meio de condução de poder, alerto para o legado ativo da colonização. A imagem do firmamento dessas pedras ainda sintetiza o desejo do colonizador de estabilizar o seu projeto. Proponho a desestabilização de ordens tácitas de poder. Discuto a maneira sofisticada como gestos podem resguardar a manutenção de valores históricos de dominação. E eu acredito que eu crio uma plataforma temporal, poética, que se contrapõe a esse presente do legado político, desse legado político que foi deixado para nós no Brasil. E eu convido as pessoas a imaginar uma situação em que a gente recupere essas substâncias que foram secularmente expropriadas de nós. E esse exercício da imaginação eu considero muito, muito importante. Há vários artistas que são referência para o meu trabalho, para esse trabalho, e como a Rosana Paulino, como o Arthur Jaffa, que é uma referência, que são referências para o meu projeto de pesquisa de uma maneira geral, mas eu não vou ter tempo de falar sobre eles. Uma das conclusões que eu faço é que nesse mundo contemporâneo esse mundo contemporâneo foi projetado para que a sobrevivência de uns prevalecesse sobre as sobrevivências de outros. E uma das conclusões mais infelizes que eu posso fazer é que, lamentavelmente, parte das nossas identidades é definida por experiências de violência. Essa foi a performance, é um procedimento muito simples, mas que eu acho que carrega consigo
reflexões importantes. Eu espero que contribua para a discussão aí no comitê. Eu agradeço ao ANPAP, eu agradeço à Universidade Federal do Pará e eu agradeço à CAPES. Obrigado a todos e todas que estão me assistindo.